Nós estamos aqui no estúdio, vamos conversar com ele a partir de agora, com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, Jurandir Lima. Vamos saber qual é a posição da Universidade Federal, que já se reuniu, né, os estudantes e professores se reuniram e avaliaram se vale ou não a pena para a instituição aderir ao programa Futurice do governo federal, que é um programa que muda algumas regras na forma de fazer o ensino superior. Bom dia, professor. Qual foi a decisão da Universidade Federal e o que acontece a partir de agora? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Bom dia a todos que nos ouvem ou que nos assistem. No começo de agosto, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí chamou a categoria em assembleia e nessa assembleia foi decidido por recusar veementemente a adesão da UFP ao programa Futurice. Assim o Sinturp o fez, assim o Diretório Central dos Estudantes o fez. Isso foram chamamentos individuais dos 3 segmentos universitários. Como o debate se acalorou dentro da própria academia, com a própria sobrevivência da academia estava colocada em xeque por conta do corte de recursos, tanto em investimentos como em custeio da Universidade Federal, mas de todas as universidades e institutos federais por todo o Brasil, a obrigação da reitoria de se manifestar dentro do prazo que o MEC estabeleceu sobre a adesão ou não ao programa Futurice. Então, pela primeira vez na história da Universidade Federal do Piauí, em quase seus 50 anos de existência, foi chamada uma Assembleia Comunitária pela gestão superior, em dialogando com o Consum, é um chamamento do Consum, que precisava ouvir a comunidade acadêmica para se manifestar formalmente ao MEC. Então, na tarde desta segunda-feira, os 3 segmentos universitários reunidos no espaço Noé Mendes, numa grande e democrática assembleia, democrático debate, votou pela UFP não aderir ao programa Futurice. Porque entende, a comunidade acadêmica nos seus 3 segmentos entendeu, mas também um conjunto de atores sociais que têm estudiosos da educação, estudiosos do custeio da educação brasileira, são unânimes em apontar que o programa Futurice é extremamente maléfico para a universidade pública brasileira. Tá, e o que acontece com as instituições que não aderirem a esse programa, já que o governo federal está apostando alto, né? Tem muitos anúncios publicitários sistematicamente, assim, com uma frequência muito grande. Cíntia, parcela da população brasileira de fato não sabe o que é o Futurice, né? Assim, antes de responder a sua pergunta mais objetivamente, eu queria resgatar um pouco dessa questão do que é o Futurice, né? Só lembrando assim, né? A gente não pode fazer um resgate muito longo, mas claro, por favor. Tranquilo. Então, assim, o que é o Futurice? O Futurice é uma proposta do governo federal que lançou para as universidades federais avaliarem uma forma de custeio diferenciada. E o que é esse Futurice? É um formato de custeio universitário onde a gestão ela é feita a partir de uma organização social e essa organização social não vai gerir só administrativamente, mas vai gerir financeiramente, didática e pedagogicamente. Do ponto de vista da gerência financeira, as universidades federais hoje, os institutos federais, eles são constitucionalmente mantidos, né? São constitucionalmente mantidos pelo governo federal via MEC e em alguns momentos com outras agências de fomento, como a CAPES, como o CNPq, né? Pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a partir do futuro, se essa proposta de manutenção financeira das universidades ela deixaria de existir e as organizações sociais que administrariam as universidades iriam captar na iniciativa privada recursos para a manutenção das universidades federais. Aí entra o ponto crucial desse debate, é que quais são as instituições da iniciativa privada de cunho mercadológico que vão investir em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, cujo o produto final não é um produto de cunho mercadológico, que é o caso da nossa universidade. A maioria, densamente, o formato de funcionamento da Universidade Federal do Piauí, Cíntia, ele dá-se a partir de uma perspectiva de que essa instituição ela é fomentadora de desenvolvimento da sociedade piauiense, numa perspectiva econômica, cultural, intelectual e não necessariamente como uma matriz, né, de constituição, de produção de conhecimento que gere produtos que seja absorvido pelo mercado. Você acha que correria o risco, então, dessas empresas que investissem, elas
claro, querer um lucro, né, algum retorno, seria, por exemplo, com o pagamento de mensalidades? É um dos formatos, tá bom? Porque aqueles cursos onde a iniciativa privada se voltasse para ele para fomentar projetos de pesquisa, tudo bem. Poderíamos citar o exemplo dos cursos das engenharias, das ciências de tecnologia da computação, das áreas das ciências médicas, porque são áreas de produção do conhecimento que, na sua interação mais imediata com a sociedade, ou mesmo com o mercado de trabalho, apresentam um produto e esse produto é absorvido pelo mercado. Agora, a maioria da produção do conhecimento que se faz dentro das universidades do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não tem essa conotação. O caso do Piauí, por exemplo, a Universidade Federal do Piauí atua diretamente em 5 municípios, diretamente porque em 5 municípios tem 5 campos universitários montados: Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano. Só que a Universidade Federal do Piauí tem quase 30 polos de educação à distância. Então a Universidade Federal do Piauí atinge hoje, com matrícula formal, 39 mil estudantes. Desses 39 mil, quase 35 mil estão nas licenciaturas. Então, assim, nós acreditamos que, e temos essa convicção de que no ambiente mercadológico, pouquíssimas ou quase nenhuma instituição teria, vamos dizer assim, essa visão dilatada de financiar determinadas áreas do conhecimento que não fosse dar esse retorno. E certamente esses cursos, para se manter nas universidades, o passo futuro seria a cobrança dos estudantes, e certamente os estudantes mais carentes. São os estudantes que estão, via de regra, nos cursos das ciências humanas e sociais aplicadas. E seria natural, por exemplo, o desaparecimento de alguns cursos, né, que não renderiam. Porque vai chegar um momento, vamos supor, dentro desse modelo que o senhor está projetando aí, alguns cursos carregariam os outros, né? Exato. Esses que produzem conhecimento, por exemplo, eles arrastariam os outros. E aí ia chegar um momento que, como uma empresa tem que se manter, ela precisa de lucro, ia ter uma coisa aí que ia passar o arrastão, só ia ficar aquele que fosse lucrativo. Não é essa a função da instituição pública, né, da universidade? Cíntia, o que está sendo colocado em prática, ou o esforço do governo federal de colocar em prática, é aquilo que ele já tinha anunciado anteriormente na sua proposta de governo, se é que a gente pode chamar que aquilo era, de fato, um programa de governo. Tanto o presidente, como os 2 ministros que depois assumiram, como os seus filhos, por diversas vezes ocuparam as redes sociais, se utilizando de narrativas que agridem a educação brasileira, né? Que agridem a educação superior. Por quê? Porque, no nosso entendimento, o governo federal e esses atores que estão, de certa forma, respondendo por essas pastas, eles convivem muito mal com o conhecimento douto, eles convivem muito mal com o conhecimento formal, eles convivem muito mal com a academia como um ambiente de produção de massa crítica para o conjunto das teses que os próprios governantes levantam, tá bom? Então, eles observando a universidade, ou o universo acadêmico, como produtor dessas narrativas que gera esse tipo de debate, eles se voltaram para executar uma proposta mesmo de aniquilamento da educação pública. Em relação à sua pergunta, o outro agravante é a concepção de ciência que parte desses governantes tem. Que a concepção de ciência está muito voltada às ciências da natureza ou às ciências quânticas e não consegue perceber, não consegue adotar uma compreensão de conhecimento e de ciência no campo das ciências humanas e sociais aplicadas. E observe, as ações do governo, elas atacam as políticas públicas de alcance social. As ações do governo atacam LGBTs, atacam indígenas, atacam negros, atacam idosos, atacam mulheres. Então, assim, escolheu-se um público e acha que perseguindo esse público e adotando esse conjunto de práticas perseguitivas em relação a esse público, vai conseguir, primeiro, aniquilar, né? Primeiro, eliminar essa compreensão de oposição. E o segundo mesmo, que a gente acha mais grave, é o olhar segregador que se faz em relação a uma massa significativa da população brasileira que vive de regra defende das universidades e alguns programas sociais. Entendi, Efraim? Essa questão da... Doutor, essa situação hoje pode ser resolvida com questão de aplicar mais recursos na educação à distância? Efraim, a situação da educação brasileira, sobretudo da educação superior, ela só se agravou desde 2015. Então, a Universidade Federal do Piauí hoje, ela funciona com o orçamento de 2014 reduzido em torno de 30%.
Não bastando para isso, a partir do mês de janeiro de 2019, o governo adotou uma política severa de contenção de gastos no Estado. E a educação, e a saúde, e a segurança são certamente campos de atuação do Estado que envolve uma necessidade de recursos bem maiores. Então, as universidades passaram a sofrer, a partir de então, mais contenção de disponibilidade de recursos. Então, nós não estamos falando, Cíntia e Efrem, não é de investimentos, né, para expansão, para desenvolvimento ou crescimento ainda mais da atuação ou da abrangência das universidades. Nós estamos falando de recursos para custeio da máquina já montada, da estrutura já montada. Né? E isso está complicado. Tá bom? De se manter no formato que o governo propõe. O que nós acreditamos, para concluir, o que nós acreditamos é que as universidades federais, os institutos federais, muito dificilmente abrirão o período letivo de 2020.1. Muito dificilmente. Talvez até novembro mesmo essa situação no formato que está se agudiza ainda mais. Se houver um descontingenciamento, né, isso, porque já há alguns acordos nesse sentido também. O reitor esteve aqui, assim que começou essa crise, que houve o contingenciamento, o reitor Arimatea, e ele disse isso, que até setembro teria uma garantia de manutenção da universidade, mas que depois disso, e mesmo assim já adotando uma série de medidas de economia, né? Que é lamentável, é triste, é preocupante. A gente tem aí milhares de jovens esperando, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem na Universidade Federal do Piauí como a sua referência, como seu objetivo de vida, que é uma instituição de grande credibilidade, é a nossa universidade, é a Universidade do Piauí. Então, realmente, não é uma coisa boa você dar esse tipo de notícia para os estudantes, não. Muito preocupante, de fato. E vai ficar cada vez mais difícil daqui para frente qualquer instituição federal, porque as vagas vão escassear, com menos recursos, menos vagas, principalmente para aquelas pessoas que estudam. Isso é que eu acho mais triste, porque quem não reclama da Universidade Federal é quem não estudou nela, é quem não teve condições de passar. Não passou porque não gostava de estudar, por uma série de motivos, ou porque não pôde estudar. Mas quem conhece, quem passou pela instituição, sabe a importância que ela tem para a vida do país. Eu só posso acreditar nisso. Quando eu vejo, geralmente, uma pessoa falando mal da universidade, eu vou buscar um pouco o perfil para ver, quiser jogar na loteria, está lá. A pessoa, os filhos estudaram em universidade particular, porque não conseguiram aprovação, porque é uma universidade de excelência. Para estar lá, tem que estudar mais, tem que ter mérito. Né? É isso. Pagar não entra lá na UFP, mas agora parece que querem que sim. Né? Bom, a gente está torcendo mesmo para essa situação ter um desenrolar. As bancadas de todo o país, né, os deputados parlamentares estão trabalhando nisso também, que é interesse deles. Aqui já houve várias reuniões com representantes da bancada. Eu lembro de ter visto a deputada Margarete Coelho, alguns outros parlamentares, eu não recordo agora, mas estavam lá presentes também, claro, em defesa dessa instituição. E é isso que a gente tem que contar agora com eles, né, com os deputados e com os senadores, né, professor? É isso. Nós fizemos, tanto na próprio Salão Nobre da Reitoria, né, como na ADUFP e na Assembleia Legislativa, nós fizemos a interação com a bancada do Piauí, tanto federal como estadual, né, e todos foram sensíveis à necessidade. Sim. O problema é que o governo, ele usa uma narrativa de descontingenciamento, mas não aplica o descontingenciamento, está agudizando os cortes, como fez agora com os cortes das bolsas de estudo, de pesquisa, tanto da CAPES como do CNPq. Então, assim, é um governo que tem, de certa forma mesmo, tomado a universidade como um campo de disputa política como e ideológica, né? E como adversário. Inimiga, Cíntia, porque os políticos, em linhas gerais, eles adotam a narrativa do investimento da educação como uma retórica de campanha. E quando chegam lá, fazem isso, tem um esforço, mas tem as dificuldades de fazer, mas nunca na história da República um governo declaradamente apontou a educação como inimiga. E passou a atuar, a executar ações que ponderam, vamos dizer assim, um nível de veracidade nessa afirmativa. Eles estão vendendo o que ofereceram. A população, o eleitorado do Bolsonaro, de certa forma, comprou essa proposta. Apostou de fato nisso aí. Que parte da sociedade
sociedade concorda com isso. Essas né? pessoas estão entre nós. Sim, estão sim. Obrigada, professor. A gente continua acompanhando qualquer novidade. A gente acompanha aqui no programa, né, essa situação que acontece na instituição. Não só a UFP, né, o IFP também aqui, no resto do Brasil também.